havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E lhe apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas por um, porque o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Versículo 19. E cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Amém? Podeis tomar os vossos lugares. Nessa noite, nesses minutos que nos resta, eu gostaria de falar sobre um tema que tem me intrigado nos últimos tempos. E aí você fala: ih, pastor Ferreira está passando por problema. Não isso. Só que só de atendimentos no meu gabinete esse ano até agora, eu já atendi quase 250 pessoas. E a maioria delas, quase 90%, de crises, passando por crises. Quer seja no casamento, quer seja no trabalho, quer seja financeira, mas enfrentando crises. E nessa noite eu gostaria de falar sobre o tema: o que fazer em tempos de crises? O que fazer em tempos de crise? Qual a maior crise que você já enfrentou, meu amado? Qual a maior crise que você já enfrentou na sua vida? Você já parou para pensar que quando a gente está enfrentando uma crise, a gente acha que depois de resolver tudo vai ficar bem e que vai acabar? Mas Deus está de alguma forma nos treinando, nos capacitando para coisas maiores que virão em nossa vida. A crise é uma encruzilhada, onde uns colocam os pés na estrada da vitória e outros descem a ladeira do fracasso. É na crise que a gente decide, ou tem a oportunidade de decidir, o que vai ser da nossa vida. A crise revela os verdadeiros heróis. Na crise, uns fracassam, outros triunfam. É no ventre da crise que surgem os verdadeiros vencedores. É no ventre da crise que surgem aqueles que confiam em Deus e se tornam capazes de serem grandes vencedores. A crise, ela gera medo, ela gera insegurança. É
quando as coisas estão terríveis, é quando estamos ameaçados, é quando estamos vivendo em meio à crise, é que nós começamos a entender que nós não somos um super-herói. É quando a crise vem, é que a insegurança bate em nossa vida e a gente se apega mais em Deus. Quando a crise ela gera instabilidade. Se nós olharmos esse texto, Isaac tinha todas as razões. Por ele quer fugir, pois há fome na terra. Há uma crise estabelecida ali. E se nós formos olhar, Isaac é tentado a descer ao Egito. Porque no Egito não tinha fome. A crise é um tempo de oportunidade. Uns olham para ela como a porta da esperança. Outros a veem como a sepultura dos seus sonhos. É em meio à crise que nós deixamos de sonhar. Alguns, quando a crise chega na sua vida, você começa a matar os seus projetos, os seus sonhos, a sepultar eles. Mas já outros olham como uma porta de esperança, uma porta de um milagre. Eu quero que você entenda uma coisa: as adversidades com Deus tornam-nos grandes. As oportunidades em Deus ou com Deus, elas se tornam grandes oportunidades. O grande problema é que hoje a gente está tão confiante em nós mesmos, tão confiante na nossa conta bancária, tão confiante nos amigos, tão confiantes nos patrimônios que nós levantamos. Mas quando a crise bate, muitas vezes o dinheiro não resolve, os bens ficam de lado, mas há um Deus que torna essa crise numa grande oportunidade de você ser mais que vencedor. E por isso eu pergunto: o que fazer em tempo de crise? Em tempo de crise, meu irmão, não tome decisões precipitadas. Quando a crise chegar, quando o tempo da crise chegar, não tome decisões precipitadas. Não busque atalhos sedutores. Não busque o jeitinho. Não busque tentar resolver com as suas próprias mãos, do teu próprio jeito. Não procure atalhos para sair dela. Ei, a crise muitas vezes é Deus trabalhando de uma forma pedagógica na minha e na sua vida. Alguma coisa Deus está nos ensinando. O grande problema é que a gente está acostumado a achar que nós servimos a um Deus bonzinho, que faz de tudo, um pai mimado ou um pai de um filho mimado, que faz de tudo para proteger o seu filho, para não deixar nem pisar na lama, nada, porque ele não. Deus é um Deus pedagógico. Ei, meu irmão, a forma de Deus agir é uma forma pedagógica. Em tudo Ele quer nos ensinar alguma coisa. Nada está fora do controle dEle. E se Ele está permitindo é porque Ele quer que você aprenda alguma coisa. Então não crie atalhos, não faça jeitinhos. Deixa Deus agir. Siga a orientação de Deus ao invés de fugir. Ei, olha o que eu vou te dizer nessa noite. Fugir nem sempre é a melhor saída enquanto estamos passando por crise. Como seres humanos, a fuga é a melhor saída. Fugir é o melhor atalho.
atalho às vezes se torna um sedutor, porque é a saída mais fácil. Isaac foi tentado a descer ao Egito, por quê? Porque lá no Egito havia fartura, havia riqueza fácil. E muitas vezes na nossa vida somos tentados a descer ao Egito, porque brilha os nossos olhos. Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por dificuldades. Queremos soluções rápidas, fáceis e sem dor. Mas Deus diz a ele: não desça ao Egito. E como entender isso, Mara? Quando a dor chega, quando a fome bate, como conseguir ouvir a voz de Deus e dizer assim: não vá, não desça, não se rebaixe? Mas Deus, a saída está bem ali, Senhor. Ali tem jeito, Senhor. Nós somos, amados, a gente parece ter algumas pessoas que servem a um Deus volúvel, a um Deus que ainda agora diz que estava tudo bem e que as coisas iam, Ele está conosco, mas quando a coisa aperta, a gente vê uma saída e fala: é de Deus, é de Deus. É Deus que está abrindo essa porta. O Egito é a porta de Deus para mim, é o escape para não passar fome. Mas Deus dá uma ordem: não desça ao Egito. Não se seduza pelaquilo que é fácil, pelaquilo que vem em primeira mão. Cuidado para não transgredir com os valores de Deus na hora da crise, achando que é a melhor saída. E tem muita gente negociando os valores de Deus para resolver os seus problemas próprios. Desista das vantagens imediatas. Desista dos teus planos e siga o projeto de Deus. Deus traçou um plano para nós. O grande problema é que enquanto esse plano está tudo bem, o vento aproa, maravilha, está tudo bem, é de Deus. Mas quando a coisa aperta, epa, Deus, o que eu vou fazer? Ai, por aqui. Cuidado com os atalhos fáceis. Não tome decisões precipitadas em tempo de crise. Não tome decisões precipitadas em tempo de crise. Lá no teu trabalho. Quantas pessoas dizem: pastor, eu não estou entendendo. Deus abriu essa porta para mim, mas agora estou sendo perseguido. Pastor, estou lá no serviço, a coisa está se fechando. Lá no serviço estou sofrendo de inveja. Mas se Deus abriu a porta, não negocie, não saia, não fuja. Se Ele abriu a porta, Ele garante. Ele vai te garantir, meu irmão. Não tome decisões precipitadas. Quantas pessoas que saíram fora da direção de Deus. Quantas pessoas dispensaram, jogaram fora a bênção que Deus deu, a porta que Deus abriu. Por quê? Porque se precipitou, não esperou Deus agir, não esperou Deus florescer a tua vida lá em meio à crise. Não se precipite no teu casamento. Tenho conversado muito com isso com a Beth. Quantos casais que em meio às crises, ao invés de tentar resolver, de tentar solucionar, porque oraram tanto tempo para Deus dar um cônjuge, para Deus dar a pessoa da vida, mas as primeiras lutas, as dificuldades, por causa do temperamento, por causa da incompatibilidade de gênio, a pessoa fala: não, vamos parar, vamos precipitar. Ei, não se precipite. Deixa Deus trabalhar. Deus quer trabalhar no teu casamento, na igreja, irmãos. Tantas pessoas se precipitando. Deus tem te levantado para o ministério, e a primeira luta que vem, você entrega.
Lembre-se das promessas de Deus. Deus disse para Isaac: não fuja, fique. Floresça onde você está. Não corra dos problemas. Enfrente-os. Vença-os. O seu futuro está nas mãos de Deus. Não deixe a ansiedade estrangular você. Ei, meu irmão, a ansiedade nos faz tomar decisões precipitadas. A ansiedade nos cega. A ansiedade fecha os nossos olhos para o agir de Deus. E Deus está dizendo: espera. Foi eu que disse para você ficar. Foi eu que disse para você não se precipitar. Mas Deus, as portas estão fechadas. Eu só estou vendo uma parede, meu irmão. O Deus que você serve é capaz de abrir uma porta onde não existe, para abençoar você, para te fazer prosperar. Simplesmente porque você decidiu obedecer. Porque você não se precipitou. Deus acalma o coração de Isaac e lhe diz: calma, eu estou contigo. Calma. E nessa noite Deus está dizendo para você, que quem sabe entrou aqui e diz assim: essa semana eu preciso tomar uma decisão. E eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso porque eu não aguento mais. Eu não consigo mais. Deus está dizendo: calma. Ah, pastor, mas se o senhor estivesse perdendo a noite de sono que eu estou, se o senhor estivesse vivendo a ansiedade que eu estou, em meio à tua ansiedade, Deus está te dizendo: calma. Eu tomo conta da tua descendência. Calma. O seu futuro está em minhas mãos. Calma. Eu vou fazer de você e a sua descendência uma bênção para o mundo todo. Calma. Não perca a visão da promessa. Deus tem feito uma promessa para você. Obedeça a voz de Deus, meu irmão. O problema é que hoje a gente só consegue ouvir a voz de Deus para aquilo que é bom para nós, para aquilo que é em nosso favor. Mas quando Deus nos repreende, quando Deus diz para, a gente não quer ouvir. Não, não é Deus só, eu acho que não é Deus. Não. Isso não é de Deus, não. Deus está dizendo: calma. Isaac não discutiu, não questiona, não racionaliza, não duvida. Isaac obedece prontamente, pacientemente. Ele aprendeu com seu pai Abraão. Porque um dia Deus disse a Abraão: sai da tua terra. E Abraão saiu e foi abençoado. Um dia Deus disse a Abraão: vá ao Monte Moriá, sacrifica o teu filho. E Abraão prontamente obedeceu e foi. E Deus interviu. Ei, meu irmão, quando obedecemos a Deus em meio à crise, quando ouvimos a voz de Deus em meio à crise, o caminho da obediência é o caminho da bênção. O caminho da obediência é o caminho da bênção. Na crise não fuja. Não fuja de Deus. Obedeça a Ele. Em tempos de crise, não tome decisões precipitadas. Tempo de crise, pelo amor de Deus, não tome decisões precipitadas. Como eu já sofri na vida. Por dizer que confiava em Deus, mas em momentos de crises, a melhor saída para o Ferreira se chamava fugir. Mas foi quando eu decidi parar e ouvir a voz de Deus que o amadurecimento veio. E eu pude contemplar vitórias extraordinárias da parte de Deus. O que fazer em tempo de crise, pastor? Em tempo de crise, retira os entulhos dos poços. Isaac tirou os entulhos dos filisteus.
Bíblia diz que os filisteus entulharam todos os poços que seu pai havia aberto. Isaac compreende uma verdade sublime: havia água nos poços, tinha água ali, estava entulhado, estava sujo, mas havia água ali. Mas havia fome, está terrível, mas havia água ali. Ela não podia ser aproveitada, mas havia água ali. E para que houvesse água, era preciso retirar os entulhos. Primeiro era preciso retirar aquilo que os filisteus tinham feito. Deus tem para nós fontes de água viva, meu irmão. Sabia disso? Nós só não recebemos porque há entulhos para serem tirados. E a gente está naquela: Deus, faça a tua obra, Jesus. Vai tirando aí, Jesus vai quebrando tudo, Jesus vai tirando a pedra. E aí a gente cai naquele hábito agora de cantar: remova a minha pedra, me chama pelo nome. Ei, foi isso que Jesus falou assim: peraí, calma aí que eu vou tirar a pedra. Não, Jesus vai lá: retire a pedra. Lázaro, sai para fora. Há entulhos que nós precisamos tirar. Antes de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos tirar entulhos do pecado que muitas vezes para nós se tornaram normais. Preciso tirar o entulho de uma vida dupla, da impureza, da fornicação, da pornografia, do adultério, da incredulidade, do mundanismo, da mornidão espiritual. Se nós queremos experimentar da fonte da água viva, é preciso retirar os entulhos em meio à crise. Um homem perguntou a um pregador: qual é o peso do pecado? 1 quilo, 2 quilos, 20 quilos? Porque esse homem já não sentia mais o peso do pecado. Então o pregador respondeu a ele: se você colocar um elefante sobre um defunto, ele sentirá o peso do elefante? E o homem respondeu: não. Ao que o pregador concluiu: pois assim se passa com o pecador. Ele está morto em seus pecados e não consegue sentir o peso deles. Preciso retirar os entulhos. Charles Spurgeon diz o seguinte: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Ei, meu irmão, é em meio à crise que a gente precisa examinar a nós mesmos. É em meio à crise que a gente precisa chegar a ser: onde é que eu estou falhando, aonde eu estou pecando, aonde está errado, o que precisa ser retirado, para que os rios de água viva flua de dentro de mim. Em tempo de crise, retire os entulhos. Pastor, o que fazer em tempo de crise? Em tempo de crise, não murmure, apenas trabalhe. Grande problema, amados, que quando estamos passando por crises, é mais fácil olhar o defeito dos outros, é melhor ver a falha dos outros do que fazer uma autoanálise. Vença os pessimistas e faça investimentos em vez de ficar lamentando. Isaac, meu amado, enquanto tudo estava ao contrário, Isaac foi trabalhar, e a Bíblia diz que Deus o abençoou.
Muitos podiam dizer: o lugar é deserto, aqui não chove, a terra é seca, aqui não tem água, não vai dar certo. Outros já tentaram e fracassaram, não tem jeito, jamais vamos sair dessa crise. Isaac recusou aceitar a decretação de falência ou de fracasso em sua vida. Ele desafiou o tempo, as provisões, os prognósticos, a lógica. Isaac semeou na terra seca e a Bíblia diz que ele colheu 100 por 1. Por quê? Porque ele decidiu trabalhar, ele decidiu obedecer. Em meio à crise a gente para, se encosta e dizemos assim: a culpa é do governo, essa crise, é as eleições, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. Meu irmão, pare de murmurar. É hora de você acreditar no Deus que você serve. Eu acho lindo, porque em meio a toda essa crise, a toda essa dificuldade, que aí, dizendo que o país está em deflação, a gente vê irmão dizendo: pastor, eu estou aqui para dizimar, para ser uma bênção. Por quê? Porque Deus tem me feito prosperar em meio à crise. Meu irmão, creia no Deus que você serve. Não é hora de murmurar, é hora de semear, é hora de trabalhar. Cave poços, torne-se um especialista no que você faz. O que fazer em tempo de crise? Se especialize naquilo que você está fazendo. Seja o diferencial. Não seja mais um. Não seja mais um advogado, não seja mais um arquiteto, não seja mais um empreendedor. Seja um especialista naquilo que Deus colocou na tua mão. Uma irmã essa semana, e aí você vê a pessoa com tanto ânimo. Cheguei na empresa lá, sabe aquele ânimo, sabe? Aquele espaço gostoso, porque a pessoa se torna isso. Mas por que você está fazendo esse desafio tão cedo assim? Pastor, porque eu preciso chegar a tal ponto, para que eu possa ganhar o curso tal, para que eu seja melhor nisso, para que eu seja a bênção nisso, porque a obra de Deus depende do meu êxito, de eu ser melhor, de eu receber mais. Meu irmão, oh aleluia, cave poços em meio à crise. Isaac tinha tudo para descer, para abandonar tudo, mas ele disse: aqui tem água, e aonde há água, há fartura. Se meu pai cavou poços, eu vou me especializar nisso, e Deus vai abençoar. O que fazer em tempo de crise? Espere o extraordinário de Deus. Isaac colheu 100 por 1 no deserto, na seca. Enriqueceu, a Bíblia diz que ele prosperou, ficou riquíssimo. Isaac era apenas um homem, não era apenas um homem próspero, era um grande homem, e além de tudo piedoso. Isaac, ele cavou poços, ele plantou, ele investiu, ele trabalhou, ele foi um empreendedor. Deus está mandando te dizer nessa noite: não é hora de parar, mas é hora de parar de falar em crise e arregaçar as mangas. É hora de você partir para cima, meu irmão. É hora de parar de reclamar e começar a trabalhar com afinco. Há uma profunda conexão entre a necessidade humana e a bênção de Deus, entre trabalho e prosperidade. O grande problema, sabe o que a gente acha? É o seguinte, que quando a gente aceita Jesus, presbítero Rubens, agora eu estou com o corpo fechado. A Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Estou de peito aberto. Isso aí acontece lá fora. Meu irmão, o sol brilha para todos, mas a crise também vem para todos. A crise, infelizmente, para o homem, eu falo infelizmente porque não precisava ser assim,
Mas é em meio à crise que nós nos aproximamos de Deus. Porque quando tudo está bem, a gente surfa. Quando tudo está bem, a gente relaxa. Quando tudo está bem, a gente vira as costas para Deus. Mas é quando a água bate no pescoço, é que você diz: Deus, tem misericórdia. Feche teus olhos. Te louvarei. Isso é verdade. Não importam as a dor. Somente a ti. Você não está falando para o pastor Ferreira, você está falando para ele. Então diga: te louvo. Somente a quem? Somente a ti. Meu irmão, Isaac enfrentou a inveja dos filisteus. Isaac enfrentou a rejeição de Abimeleque, a contenda dos pastores de Gerar. As pessoas normalmente não se alegram quando você prospera, sabia? A inveja, a rejeição, a contenda são tensões que você precisa enfrentar. Vanzuíta lá na Honda, meu amigo, ninguém vai ficar feliz quando vê o Vanzuíta se destacando e vendendo carro. Mas meu Deus, não está vendendo carro zero, o que está acontecendo? Mas quando a gente cava poço em meio à crise, Deus nos faz prosperar. Fique de pé em nome de Jesus. Isaac saiu da terra dos filisteus, foi para o vale de Gerar, depois para Reobote, depois para Beceba. Mas aonde ele vai cavando poços. Ele quer água no deserto. Beceba antes era um deserto, agora é uma cidade. Sabe por quê? Porque chegou alguém ali para cavar poços. Tem lugar que você está que é só a crise, mas Deus vai fazer deste lugar uma bênção, porque você decidiu não desistir. Você decidiu cavar poços em meio à crise. Deus vai te abençoar. Isso aí. Mesmo não vendo a água estava lá. Meu irmão, você pode não estar vendo, mas a tua bênção está aí. Lembre-se, em tempo de crise, o que fazer em tempo de crise? Não tome decisões precipitadas. Não retire ou retire os entulhos dos poços. Não murmure, trabalhe. Se a crise chegou, você é um forte candidato a um extraordinário milagre de Deus. Oh, aleluia! Se a crise chegou na tua vida, você é um candidato a um extraordinário milagre de Deus. O milagre vai chegar na tua casa, o milagre vai chegar no teu casamento, na tua empresa, vai chegar. O pessimista vê a adversidade na oportunidade, mas o otimista vê a oportunidade na adversidade. É em meio à crise que Deus está te dando a oportunidade de você fazer a diferença. Se você está no deserto, ouça Deus.
Siga a direção de Deus. Semeie no deserto. Se você está vivendo um lugar seco, reabra poços antigos. Busque as fontes da graça de Deus. Tire os entulhos. Não deixe seu coração azedar, meu irmão. O seu deserto vai florescer. O chão está duro. Regue, semeie com suas lágrimas. Prepare-se para colher um milagre de Deus na sua vida. E nessa semana eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Não sei se a crise chegou ou se ela chegar, continue firme, continue firme, continue firme. Deus não é mau para chegar e te abandonar em meio à crise, não. Ele vai fazer um milagre em meio à crise. Você é um candidato, meu irmão, a ser um grande vencedor, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Crise todos nós vivemos. Tem hora que a vontade é ensacar a viola e desistir de tudo, não é isso? Mas o que seria de nós sem as crises? Aonde estaríamos nós? Eu quero fazer 2 orações. Tem alguém que chegou aqui nessa noite desesperado, sem solução. Talvez você já procurou saída em todos os lugares, já foi em lugares terríveis, mas dessa noite não é por acaso. Eu não acredito no acaso da vida, meu irmão. Deus permitiu que você estivesse aqui nessa noite, em meio a essa crise que você está passando. Ei, Deus está dizendo: eu sou a solução para a tua vida. Eu sou a solução para os teus problemas. Confia em mim, acredita em mim. Eu vou te tirar dessa crise. Eu vou te tirar dessa situação. Eu vou dar solução a você. Tem alguém que está aqui que nunca aceitou a Jesus, ou nunca o declarou como teu Salvador, e gostaria nessa noite de dizer assim: eu quero esse Deus. Eu estou no deserto, mas eu achei a solução dessa noite. Eu quero obedecer a Jesus. Eu quero aceitar a Ele como direção da minha vida. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar a Jesus? Tem alguém? Dê um sinal, nós queremos orar por você. Nós queremos fazer uma festa. O teu milagre começa com a tua salvação, meu irmão, com o teu nome escrito no livro da vida. Tem alguém? Você que está aqui nessa noite. Tem! Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Oh, aleluia! Seu nome? Ah, que beleza. Glória a Deus. Deus vai fazer, meu amigo, você prosperar. Acredite no Senhor, confia no Senhor. Você que está em meio a uma crise, no teu trabalho, no teu casamento, tua empresa, você que está prestes a se precipitar, achando que é a melhor saída, Deus sempre vai usar alguém, como está me usando nessa noite, para dizer: não é a hora, não faça isso. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, amados. Já chegou momentos da gente querer parar, desistir, e ela sempre com uma palavra: não, Deus vai nos fazer florescer em meio a essa crise. Eu quero orar por você. É você que está aí. Essa palavra foi para você nessa noite, para mim, meu irmão. Todos nós passamos por crises, todos nós enfrentamos dificuldades, mas Deus está te dizendo: ei, vem cá, eu vou te fazer prosperar. Em nome de Jesus, vem, eu quero orar por você. Eu quero que você cante. Aleluia. Adorarei. Venha tomar a tua vitória. Venha entregar a tua ansiedade aos pés de Jesus. Essa semana será uma semana diferente. Essa semana será uma semana de vitória. Aleluia.
sobre o teu coração. Eu quero convidar os aniversariantes. De segunda até hoje. Tem os nossos aniversariantes. Onde é que está? Tem alguém? Cadê? Tem alguém que fez aniversário? Chegou alguém? Não? Amém. Estenda a tua mão para cá. Vamos abençoar os nossos irmãos queridos. Ninguém quer passar por crise. E o que fazer, pastor? Faça isso. E você vai ser mais que vencedor. Vocês que estão aqui na frente, coloca a mão sobre o teu coração. Vamos orar. Quero convidar a pastora Beth. Vem aqui para fazer essa oração. Vamos orar pelo Fábio também, que está aceitando a Jesus como seu Salvador. Quem sabe o Fábio já desceu muitas vezes ao Egito. Quem sabe muitas vezes o Fábio já se precipitou. Mas a partir de hoje, Fábio, você tem um Deus que está no controle de tudo. Amém. Amém. Pastora Beth. A paz do Senhor, amada igreja. Eu aprendi uma frase no momento da gente passar as nossas crises. E quando o pastor Ferreira estava falando assim, não tome decisões precipitadas em meio à crise, eu lembro muito dessa frase. Você não tem autoridade de tomar decisão nenhuma se esse problema, se essa dificuldade não passou pelo campo da oração. Deus não te autorizou a tomar nenhuma decisão se você não conversou com Ele, se você não falou com Ele. E se Ele não te deu nenhuma resposta, é porque você precisa orar um pouco mais, jejuar um pouco mais, até Ele te dar a resposta. Porque quando Ele te der a resposta, vai te dar paz ao coração. A ansiedade, a aflição sai. E o hálito de Deus, que é paz, vai te fazer tomar a decisão correta. Espere o hálito de Deus. Em meio à crise, espere o hálito de Deus. Amém? Paizinho querido, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, somos servos Seus, filhos amados por Ti. Pai, aqui nós temos, Senhor, uma decisão de Te aceitar. Um jovem, um rapaz, Senhor, que veio em meio a este altar, aqui na frente, Senhor, tomando a decisão de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Pai, dê força, dê direção. Pai, conduz o teu caminho de agora em diante, depois dessa decisão. Que ele não venha se desviar, Senhor, que ele não venha se afastar, mesmo em meio a crises, venha confiar em Ti. Pai, aqui nós também temos pessoas que estão passando em meio à crise, pessoas que estão em aflição, meu Pai, precisando tomar uma decisão, precisando tomar um caminho. Pai, que elas possam esperar o Teu hálito, que elas possam ter paciência, Senhor, de orar, de conversar contigo e esperar o Teu hálito soprar sobre os seus corações, transmitindo paz. Pai, nós colocamos, Senhor, cada um agora nas Tuas mãos. Pai, oramos também, Senhor, para aqueles que fizeram aniversário. Pai, que o Senhor possa, Senhor, continuar derramando das Suas bênçãos, da Sua graça, da Sua sabedoria sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém.